Esportes na área, de novo, programa número 71, viu, Sr. Henrique? Isso aí. Esse é o FIB Esportes comigo, do Mauad, número 71, falando do meu time do coração. Ah, muita gente vai falar que é o Corinthians e tal, lógico, eu torço pro Corinthians, mas o meu time do coração é o Noroeste de Bauru, Norusca, e hoje o programa é todo para falar sobre o Norusca, sobre a expectativa da campanha que o Noroeste pode e vai fazer na Série A2, adversários, quem que ele vai enfrentar, o caminho para chegar no mata-mata, os times que são favoritos. E do meu lado, eu não poderia convidar outra pessoa. É o cara que mais entende de Noroeste, sabe tudo esse homem, tem todos os resultados, todos os jogos, quem jogou, quem foi, quem não foi. Um monstro do rádio esportivo bauruense, Lucas Rocha. O nome dele é muito mais bonito, mas ele usa o Lucas Rocha, não sei porquê, né? Obrigado, viu, meu companheiro Lucas Rocha? Muito obrigado por estar aqui. Valeu pelo na nossa convite, TV Du. FIB. Uma saudação a todos que estão nos acompanhando e vamos falar de Norusca, né? Afinal, a Série A2 está chegando. Olha, Lucas Matheus Versotti Rocha. Isso É mesmo. muito mais bonito, né, do que só Lucas Rocha, mas cada um é cada um, eu não posso fazer nada. Você está com a gente na TV FIB, canal 14 da NET, canal 62 da LPNet, e no YouTube da TV FIB. Então é bom dia, boa tarde, boa noite, ótima madrugada para você que nos acompanha. Antes de falar do Noroeste, eu quero falar um pouco desse rapaz, Lucas Rocha, noroestino fanático, doente. Muito. Conta para mim, antes de ser da crônica esportiva, como é que surgiu o seu amor pelo Norusca? Cara, de uma forma muito sui generis, né, Du? Porque eu não fui uma criança que brincava muito na rua ou saía. Não, eu sempre fui uma criança muito caseira, né? As coisas que eu costumava fazer, seja jogar videogame ou brincar, era sempre dentro de casa. E uma das coisas que eu mais gostava de fazer era assistir televisão. E eu sempre gostei muito de esportes, né? E por intermédio eu sempre conto da TV Prevê, que fazia uma cobertura ampla do esporte local. Eu acabei conhecendo não só o Noroeste, como o Bauru Basquete. Tive e ainda tenho uma ligação muito forte com o basquete, mas o Noroeste acabou também entrando meio que na onda, né, dessas agremiações, né, dos esportes que eu gostava. E eu sempre tive comigo que eu gostaria, né, de ter a oportunidade de assistir um jogo no estádio, via também não só o Noroeste, mas as equipes grandes, e eu queria sentir essa emoção. E eu falava com meu pai, né, mas meus pais não são muito de esporte, assim, então demorou um pouco para meu pai me levar, mas depois que ele me levou uma vez, levou a segunda, aí eu passei a morar novamente com meu irmão levava também. Mas desde então, ali com os meus 9, 10, 11 anos, eu passei a acompanhar todas as partidas do Noroeste e com inúmeras histórias, né? Porque hoje, eu falo isso sempre os amigos que eu tenho, as coisas que eu vivi e tudo que passa pela minha vida, eu digo que a maior parte de tudo veio por intermédio do esporte. Não fosse o esporte, certamente eu não conheceria 90% das pessoas que eu conheço hoje. E só para contemporizar aí, só para ter a linha do tempo para quem está assistindo o FIB Esportes, o Lucas é de 95, então ele fala que ele vai para o estádio com 9, 10 anos, ele pega uma época áurea do esporte do Noroeste. Sem dúvidas. Porque em 2005 é quando o Noroeste consegue o acesso para o Paulistão, na famosa época, na era Damião Garcia. Então o Lucas vem de... Você imagina, um moleque que já gosta de esporte, do futebol, do basquete, vai para o estádio, vê aquele negócio... Porque é encantador, né? Chama atenção, né, Lucas? E numa época que o Noroeste estava na A1, jogando com um time grande. Isso marca a criança, né? Não só jogando, mas vencendo, né, Du? Naquela época o Noroeste venceu o Corinthians 2 vezes, ganhou do Palmeiras uma vez também, no ano em que o Palmeiras foi campeão paulista em 2008. Mas as lembranças de acesso
elas são ainda mais marcantes, né? Tanto que meu primeiro ídolo noroestino, talvez muitos não se familiarizem tanto, mas meu primeiro ídolo, e tenho certeza que da maioria da minha geração que começou a acompanhar o Noroeste naquela época, é o Gileno, né? Que Eu ia era falar que era a o Gileno. grande figura ali, 2004. Daquele acesso, né? 2004. Né? Ele certamente... E ele tinha um jeitão todo diferente, né? Cabeludo, baixinho, o jeito de folgado, pegar na bola, né? é. Então, ele foi uma grande referência, né? Tanto que até hoje eu tenho pouquíssimas informações sobre como ele vive, né? Não é um cara de redes sociais também. E muita gente que dá pra gente continuar... Ele nunca tentam todo ano. Inclusive, nós estamos gravando numa quinta-feira esse programa, dia 7 de dezembro. No sábado, agora, dia 9, vai ter o encontro dos ex-jogadores no Noroeste. Vem muita gente, né? Muita gente da década de 80, de 90. Não vou citar nome aqui, nós vamos acabar esquecendo. Mas o Gileno sempre é convidado, sempre tentam trazer, localizar, e ele não vem. Ele realmente tem... Acho que saiu do futebol e realmente largou. Né? Mas foi, sem dúvidas, o primeiro ídolo noroestino que eu tive. E desde então foram muitas coisas legais, rebaixamentos também, é verdade. E depois a cobertura esportiva ela acabou surgindo como algo natural para eu permanecer dentro do esporte, né? Porque acabei enveredando mais para o basquete, né, nessa tentativa de ser jogador, não deu muito certo, mas eu acabei permanecendo também. E até hoje acompanho o dia a dia do Noroeste para saber o que acontece, né? E é algo que sempre está comigo, né? Eu nunca gosto de ficar sabendo pelos outros. É né? Com você, né? Eu gosto de estar lá, de acompanhar, de saber. Eu que o diga, né? Quando eu tenho qualquer dúvida, ele sabe, liga, manda mensagem. Lucas, me ajuda aqui, me explica isso daqui. Agora eu quero, voltando nos teus 9, 10 anos, você lembra o primeiro jogo do Noroeste? Lembro, foi em 2003, 15 de Piracicaba. Era a Copa Paulista, era o torneio do segundo semestre. E não esquece, né? Eu também lembro exatamente meu primeiro dia no Alfredão. Era um sábado à noite. Qual o jogo mais marcante para você nessa caminhada toda? Como torcedor, antes de estar ali como... São muitos, mas talvez não só o mais marcante, né? O gol que eu mais comemorei, que se tornou público, né? Mas eu gosto e sempre vou levar muitas lembranças daquele jogo em Ribeirão Preto no ano passado. Nós vamos até ter imagem, né, Henrique? Tem imagem, o famoso título do Noroeste. Na Série A3. Na Série A3, em 2 gols do Igor, o segundo já no acréscimo do jogo. Vou ficar com esse, que é uma lembrança mais recente. Só que tem outros, né? Tem, mas esse o nosso repórter Lucas Rocha sai correndo, né? Comemorando essa imagem marcante. Não é muito indicado, né? Para quem está acompanhando, não é das reações mais comuns, né? Também não dava para... Mas ali foi a história acontecendo na nossa frente, né? De tudo que aconteceu durante aquela campanha e terminando daquele jeito, né? Na casa do adversário, com o gol do título no último minuto do jogo. Emocionante o título da A3. Ô Lucas, você sofreu muito com o Norusca também, né? Muito, demais. Qual foi o jogo que você mais sofreu com o Noroeste? Foi aquela virada lá em... será? Nossa, era muito pequenininho. Esse de Fernandópolis era muito pequenininho. Fernandópolis foi agora 2015. Não, né, de 2008, que o Noroeste sai na frente, toma virada, o Varley, inclusive, é o técnico. Tá 2-0, o Noroeste toma virada de 3-2, Varley. Paraguações. 99. Esse foi triste. Mas o seu jogo que te marcou mais... Cara, muito provavelmente, não é nem de Campeonato Paulista, mas é um jogo que transforma a vida do Noroeste a partir daí, né? Que é contra o Ituano, na Série C de 2008, né? Até para contextualizar, a Série D do Brasileiro ela foi criada em 2009. O primeiro ano da Série D foi em 2009 até 2008, era a Série C. E o Noroeste precisava, naquele jogo contra o Ituano, apenas de um empate para continuar na Série C. Para poder, no ano seguinte, jogar. Isso mesmo, para continuar na Série C.
mas mesmo assim o time não conseguiu empatar, perdeu, e com isso também perdeu a possibilidade de jogar em um campeonato brasileiro, né? Desde então o Noroeste nunca mais voltou para um campeonato brasileiro. Mudou a história. Muda completamente, né? Porque jogo. Foi uma brecha que se abriu ali de regulamento em uma temporada que o time no segundo semestre já não estava bem, e mesmo assim não foi aproveitada. Mas tem inúmeros rebaixamentos tristes, né? O rebaixamento de 2013 contra o Capivariano é inacreditável, né? Porque o Noroeste passa 10 rodadas a lá Botafogo, né? Liderando a competição no G4, tranquilo as primeiras 10 rodadas. E as 9 rodadas finais é uma derrocada tão grande que o time precisava de 2 pontos nessas 9 rodadas para escapar do rebaixamento e não conseguiu. Impressionante. E não conseguiu, acabou sendo rebaixado naquele campeonato em 2013. Eu lembro de palavras de dirigentes na época, né? Porque no dia do rebaixamento, nesse jogo contra o Capivariano, tinha também o Santos jogava com o Ituano à tarde, no Alfredo de Castilho. Que o Ituano não, com o Oeste. O Oeste teve problemas lá no estádio dos Amaros. Veio o Neymar, veio todo mundo, 2013. E a preocupação desses dirigentes era muito mais com a renda que o time teria no jogo da tarde do Santos do que propriamente com o rebaixamento do Noroeste, que depois disso passou 10 anos longe da Série A2, né? Foi voltar para a Série A2 em 2023, né? Vai jogar no ano que vem pelo segundo ano seguido. O quanto na Série esse A2. Jogo também impactou o Noroeste. É terrível, mas tem o rebaixamento de Tupã também. Da A3 para Bzinha é triste. Que a gente volta no ano seguinte. Né? Isso, mas... e muitas lembranças assim, de jogos que o time poderia ter vencido e não venceu, né? Tem um contra o extinto Ituiutaba, né? Que é 2006, salvo engano. Uma série... Não é 2006, é 2008. Uma Série C também que dava para o Noroeste ter ido um pouco adiante e acabou não indo. Enfim... São muitos momentos que o Noroeste nos reservou em todos esses anos. Muitos tristes, muitos felizes também. E a certeza de que há muito pela frente. E vamos falar muito pra frente. Não sai que nós vamos falar tudo. Vamos falar muito sobre os jogos, o caminho do Noroeste na Série A2. Pelo segundo ano consecutivo na Série A2. Vai começar 17 de janeiro de 2024. Rapidinho, sem falar muito, rápido. Jogador, torcedor, repórter, imprensa. Qual jogador que mais te marcou no Noroeste? Que você falou, cara, esse cara, pra mim, foi o... Sem pensar muito. Lenilson, com certeza. Lenilson era um absurdo, né? Lenilson, com certeza. É o melhor que eu vi com a camisa do Noroeste. Que você viu com a camisa do Noroeste. Sem dúvida. Boa lembrança. Que com certeza vão lembrar depois, né? Mas jogou no São Paulo, jogou no Atlético Mineiro. O Lenilson, para mim, foi o melhor. Muito bom. Ó, vamos começar a falar de A2? Já falamos de você, né? Sim. Tá bom, já. Tá ótimo. Noroeste volta para a Série A2. Agora eu vou com você. Com uma grande vantagem. O time que entra esse ano, 2023, nós estamos no finalzinho do ano, para jogar uma Série A2, como objetivo inicial não cair, não é? Permanecer na Série A2, bateu na trave, com aquela... Perdeu para o Novo Horizontino, lá em Novo Horizonte, o acesso. Poderia ter acesso a uma campanha que eu acho espetacular. E esse ano acho que entra num patamar diferente, não entra, Lucas? Sem dúvidas. E até por esse patamar diferente, ele exigiu uma certa reformulação na equipe e uma otimização das peças também, né? O Noroeste, para a Série A2 de 2024, ele tem um elenco com muito mais cara de A2 do que os outros que a equipe tinha. Isso não é nenhum demérito para os jogadores que fizeram a sua história dentro do clube também. Mas até pelo fato do Noroeste ter sido bem sucedido nas campanhas anteriores de A3, ele acabou levando para A2 2023, né, desse ano, muitos jogadores que estiveram nessa trajetória. E ficou notório também que o time precisava um pouco mais, de uma evolução técnica no seu elenco para ter objetivos maiores também. E essa evolução está aí. Hoje o Noroeste tem 11 jogadores que podem iniciar e vai ter também
um banco de reservas com grandes jogadores acostumados com esse mundo de acesso, já com uma certa identidade no clube também. Tem uma equipe base, né? Um time que já vem desde a Copa Paulista e muitos deles desde a A2 e A3 dos últimos anos. Já vem gente Exato, de 3, jogadores 4 anos. que têm mais de 100 jogos com a camisa do Noroeste que acompanham essa evolução da equipe também. A única mudança mais sensível foi no gol, né? O Reinaldo chega, os outros goleiros que estiveram nesses últimos anos jogando com a camisa do Norusca acabaram deixando o time, mas é também alguém que conhece o futebol do interior. Inclusive campeão de Série A2, tudo. Vamos começar pelo elenco antes dos adversários? Podemos começar? Nós estamos gravando no começo de dezembro, nós estamos há 40 dias, hoje na gravação, 40 dias da estreia do Norusca no dia 17 de janeiro de 2024. Hoje o Noroeste tem 23 jogadores. Isso, né? 23 Confio garantidos. na sua cabeça, porque eu também vou ajudar. Nós temos 2 goleiros, o Reinaldo para titular, Reinaldo com Y, e o Thales reserva. Isso mesmo, o Reinaldo vem do Manaus, né? 2 anos jogando Série C de brasileiro, e antes havia jogado no Linense também, teve vínculo no Linense com o Moisés Egert, é uma relação de confiança, né? Ele vem experiente, 32 anos, né? Acostumado também com essas divisões de acesso, vem realmente para jogar, né? Você acha, eu vou fazer essa pergunta, que eu acho até indelicada às vezes, mas vou perguntar, estamos aqui, tudo amigo. Ele é um jogador num nível acima do Pablo, né? Eu acredito que sim, Du. Ele tem mais recursos técnicos do que o Pablo e mais tinha. experiência também, né? O Pablo ele fez campeonatos belíssimos com a camisa do Noroeste, inclusive a A2 de 2023. Né? Ele foi uma das grandes figuras da equipe na temporada. Mas eu vejo o Reinaldo com um patamar técnico maior que o Pablo. Vamos para as laterais, ele vai brigar comigo, porque ele teima em colocar um cara que eu acho fundamental nesse time do Noroeste, nesse elenco, né? Que pode jogar em várias posições, mas eu vou colocar 4 laterais para a gente conversar e, para mim, 4 caras que chegam para jogar. Isso é muito legal do elenco dos 23 jogadores, até conversei com ele sobre isso. São jogadores que estão para jogar, para brigar a posição. Ninguém está quietinho, não, esse é o titular. Nós temos na direita, para mim, o John, que funciona como um ala, lateral direito, e o Juan, que chegou agora. Do Ituano, né? Do Ituano. E na lateral esquerda, o PH e o Maia. Eu sei que você não vai colocar o John aí, mas tipo, são 4 caras que, além de jogar nessas posições, podem jogar em outras e podem oferecer para o Moisés Egert opções legais. Com né? certeza. Eu, considerando ou não, o Noroeste de 2023 deu muito certo com o John de ala, né? Sem dúvida. As melhores partidas da equipe tiveram um destaque muito grande dele, né? E eu até acredito que, em caso de manutenção do esquema tático, muito provavelmente ele inicia o ano jogando também, né? Ele na direita e o PH na ala esquerda. E o Maia dá essa opção que nós vimos esse ano de jogar de zagueiro, né? E ele fala de esquema tático, né? Para você que não está tão acostumado, a chegada do Moisés Egert, ele implanta o famoso 3 zagueiros. O 3-5-2 ou 5-3-2, depende como você imagina o time, fora ou dentro de casa. Então, com 3 zagueiros, você favorece o ala, que é onde o John e o PH se sentem mais à vontade. São jogadores muito rápidos, muito habilidosos, né, que carregam a bola e também têm qualidade técnica se precisar vir por dentro. O PH é interessante, né, Du? Porque às vezes vem um jogador de mercados que ninguém acompanha tanto, que é o caso do PH. E que ele surpreende de uma forma impressionante, né? Porque o Noroeste teve o Maia na A2 fazendo essa função de ala, e o Maia é um excelente jogador tecnicamente falando, mas talvez ele não tenha essa característica mais agressiva do ala, né? Que o ala tem, que o PH o PH é até diferente. No meio ele vai bem, O PH ele vai para cima, ele é abusado, né? Ele tem domínio, ele tem drible, ele tem batida de fora da área. E eu acho que o Noroeste está muito bem servido. Encaixou muito bem o PH no Noroeste junto com o John, né? Então, se o Noroeste conseguir manter
esse sistema de jogo que trabalhou em 2023, ele tem 2 alas com essa característica muito notável. E também tem 2 jogadores, né, o Juan e o Maia, que podem dar essa sustentação um pouco mais defensiva, com linha de 4. Porque se você jogar com laterais mesmo e não alas, o Juan e o Maia talvez entreguem mais. E hoje o futebol precisa, né, Lucas? Você tenha essas variações, sabe? Até dentro do jogo, do próprio jogo. Com certeza, e mesmo assim ainda tem, né? Você vai falar dos zagueiros, mas o Balardim pode, em uma eventualidade, fazer uma lateral, essa lateral direita dentro do jogo. Isso é o importante. Você, às vezes, dentro do jogo, mexer com as peças sem precisar fazer uma alteração. O próprio jogador muda, ele vai para um outro setor e muda a tua configuração tática. Já que falou de zagueiro, são 4 zagueiros, na minha opinião, cara, mas muito bem servido. Balardim, Luizão, o Maicon, que volta e é um belíssimo zagueiro, e o rapaz que chega agora, o Thiago, o Thiago. Que é aqui de Bauru, inclusive. Cara, ainda tem o Maia se precisar, como a gente acabou de falar. O Maia pode fazer. De repente, até esquerdo. O Blade, né? A gente vai falar dos volantes daqui a pouco. Eu acho que é uma zaga, se for jogar com 3 zagueiros, muito boa. Se for na linha de 4, eu acho que são caras experientes, né? Isso. O Luizão, principalmente, o Balardim, muito experiente. O que você me diz da zaga do Noroeste? Tem Balardim e Luizão, com certeza, né? Eles dão esse ar de respeito na defesa. O Maicon é muito acima da média, tecnicamente, muito acima da média. E é um zagueiro que estava no Amazonas Acesso de Série C. O Amazonas sobe da Série C para a Série B do Brasil, para você ter ideia. Titular lá. Titular e assim... É uma referência, do time. Então, um patamar. Indiscutivelmente, nos anos em que eu acompanhei o Noroeste, o Maicon está pelo menos ali entre os 3 melhores zagueiros que estiveram aqui no clube. E ele tinha propostas, né, de ir a Campeonato Paulista. E preferiu ficar no Noroeste. O Noroeste acabou segurando e ele dá um nível para essa defesa muito bom, né? Porque ele é um zagueiro, hoje em dia, ainda mais quando você joga com 3 zagueiros, você precisa que o seu zagueiro seja um armador. É ele que vai começar a jogar. O Maicon tem muita qualidade técnica e muita coragem. Às vezes ele vai arriscar um passe que você fala, caramba, mas por que ele passou essa bola? Mas por que ele está tentando? Né? Por que ele está tentando esse passe pelo meio? Mas ele tem qualidade, ele faz essa bola chegar. E o retorno dele aumenta o nível, né? Porque na Copa Paulista, o time terminou a competição jogando com Balardim, Luizão e Maia, né? Balardim na direita, Luizão no meio e o Maia na esquerda. De certa forma, é até um trio baixo, né? O Maicon, além dele ter toda essa capacidade, né? Ele é um zagueiro de quase 1,90 m, né? Então, eu vejo com muito bons olhos esse retorno do Maicon. O próprio Thiago também, né? Que é um zagueiro de 1,90 m. Em uma eventualidade, a gente viu muito Donato fazer isso na Copa Paulista, né? O time ganhando ali, precisando segurar, tirar aquela bola alta. O Donato entrava. E eu até acho que pode ser uma função que o Thiago vai fazer também. Agora tem 5 substituições, né? Então a gente tem opção. Com 5 substituições, você pode guardar uma para a reta final do jogo. Então, são 4 zagueiros de excelente nível. E ainda pode ter um quinto, né? Que é o Matheus, que vem treinando, jogador que fez toda a sua formação no Vitória da Bahia, é baiano, né? E vem demonstrando um bom nível técnico, né? Ele volta de cirurgia de ligamento cruzado, estava no Monte Azul nesses últimos anos, e ele pode também, dentro da realidade do clube, encaixar e se tornar mais um jogador aí no elenco. A gente está caminhando para o intervalo. Antes do intervalo, eu vou terminar falando essa primeira parte da volância. Não quero falar de meia. Meia atacante, que para mim é o que eu gosto. Meia atacante, vamos deixar para o segundo bloco. Volantes, Noroeste continua com os Jotas Paulistas, tem uma belíssima história. O Emerson, que chegou muito bem, né? Deu uma caída talvez um pouco no final, teve uma contusão que eu acho que atrapalhou. E o Blade, é isso? São os 3 volantes que a gente tem. Fala para mim a característica, como é que você acha cada um deles pode encaixar no time nesse
nesse nosso hotel, nosso intervalo. Paulista é uma bandeira do clube, né? É Mais alguém de 100 que jogos. ele está consecutivamente no Noroeste desde 2019, mas também passou pelo clube em 2017. E naquele ano foi uma luta duríssima contra o rebaixamento e ele foi uma liderança positiva ali. É um cara que trabalha muito, que às vezes dentro do campo ele tem uma ou outra limitação, mas ele compensa tudo isso com a entrega total, né, para o time. Se o time precisar que ele fique o jogo inteiro apenas defendendo o jogador do adversário para que a vitória venha, ele não vai nem pegar na bola, ele vai só defender esse jogador. Então é jogador de função, é jogador que cumpre muito bem o papel dele. É um jogador que o técnico adora, né? Isso, e até em alguns momentos ele foi para o banco de reservas, com toda a história que ele tem dentro do Noroeste, ele foi para o banco de reservas, jogou o Emerson, mas aí na Copa Paulista, quando ele teve novamente a oportunidade de ser titular, até gol ele fez, né? E foi muito bem, até né? gol ele fez e... É um Falou jogador do Emerson. E o Blade, né? Que eu acho que é um jogador diferente. Ele é raro, né? Essa é a palavra. Você falou bem. Ele é raro mesmo, né? Até por tudo que ele pode te ajudar dentro de campo, né? É um elemento mais que surpresa. Imagina que ele é um volante de 1,90 m, perna comprida, passada larga. E às vezes a defesa ela tá pronta aqui, né, para defender os atacantes, os meias. Aí chega essa figura aí. Chegar isso daí. Aí chega essa figura dentro da área. Como lidar, né? Não dá, tanto que ele fez. Cansou de fazer gol. Ele é depois do Carlão e do Thiago, o jogador que mais fez gols do time no ano. E forte, rápido. Não, todo mundo bate nele e cai. Realmente, então, Blade. É alguém que... Avisando os narradores que talvez estejam ouvindo a gente aí do YouTube, da Federação Paulista Blade, né? E dos adversários. Não é Blade, gente, é Blade, tá? É Blade. O personagem lá do Wesley Snipes. Isso, que ele lembra um pouco. Grande jogador, né? Muito bom. Nós vamos fazer uma pequena parada, vamos para o nosso apoio cultural, porque o Henrique já está me cobrando. E a hora que a gente voltar, nós vamos falar do meio campo para frente, dos meias e dos atacantes. Se você já está gostando desse time, desses jogadores que a gente comentou aqui, até os volantes, do meio para frente, os atacantes, você vai gostar ainda mais. E depois vamos falar os jogos que o Noroeste terá e o caminho para o acesso. Já vai ter a gente palpite? Já volta. Vai, todos. A gente já volta. FIB, tudo que o seu futuro precisa. Vem com tudo. Aulas práticas e teóricas 100% presenciais. Parcele seu curso e comece sem pagar mensalidade. Inscreva-se fibbauru.br. FIB, vem com tudo. Estamos de volta, hein? E estamos de volta, você está aqui com a gente no FIB Esportes da TV FIB, comigo, Eduardo Mauad, e hoje com Lucas Rocha, falando do nosso time, do nosso Norusca. Antes de voltar, eu quero dar ao pessoal que nos apoia desde sempre, o nosso apoio cultural que a gente tem. Um grande abraço, pessoal do Bet Certo, acredite em você. Pessoal do BBX Poker, o maior home game do Brasil. A rede LK de postos, né? Sempre com o do Mauad Esportes, a turma do Iros Japanese Food, um grande abraço, o melhor restaurante oriental de Bauru da região, bom demais o Iros, NB Esportes lá no Bauru Shopping, né? Tudo em tênis e acessórios, roupas esportivas, raquete de tênis, encordoamento, lá na NB Esportes, de carta, projetos sustentáveis, sempre com a gente, sempre com o do Mauad Esportes. E eu, além de agradecer você que está com a gente aqui na TV FIB, continuar falando desse elenco do Norusca. Agora você me ajuda, porque eu acho que são 6 meio-campistas. Se eu esquecer alguém, você me fala, tá? Beleza. Meias, a gente tem Pereira, o Isael, que está considerado como meia, não é? Sim.
Nós temos o Denner, grande jogador. Me ajuda aí, quem mais? O Rodolfo, né? Rodolfo, que chegou agora. Eu tinha colocado o John como meia, né? Mas você eu já mandou ele pra lateral. Tirei o John. E tem o Guilherme, né? O Guilherme, que era do Sub-20 no ano passado e que permanece. E entrou bem em alguns jogos, o Guilherme, na Copa Paulista tem ele participou, né? Tem um bom futuro esse moleque. E o Pereira eu falei, né? Falei. São jogadores que dão uma consistência pro time muito importante. Sim, né? Todos eles experientes, né? Todos ali na faixa ou muito perto de 30, com exceção do Guilherme, né? E jogadores acostumados com momentos decisivos, né? Do que eu falei. Você precisa ter dentro do seu elenco, claro, jogadores jovens, com vigor físico, mas nessa função de meia, além do vigor físico, você precisa de alguém que pensa o jogo. E o Noroeste tem aí meias de muita qualidade técnica, né? O Pereira, que nós já conhecemos pela qualidade dele na bola parada, pela experiência de ter vivenciado essa 2 aí no Marília, no Novo Horizontino, com acesso também. O Isael, que veio de fora do país, a gente tem que entender que a temporada dele foi diferente, né? Uma temporada que começa... Chegou já com a temporada em agosto, inteira, né? Aí ele termina a temporada em maio, já vem direto para fazer uma Copa Paulista aqui no Noroeste. Muito mal fisicamente, né, no ano passado, mas agora é diferente. Agora ele vai poder, quando eu falo ano passado, no campeonato passado, né? Porque ainda estamos no mesmo ano. Mas agora ele veio diferente, ele já veio com uma intensidade muito maior, tanto que ele vem sendo aproveitado em alguns momentos na beirada, né? Você até vai como falar... dando opção como um atacante de lado, né? De lado. A gente vai falar dos atacantes daqui a pouco. O Noroeste perdeu o Vinícius Bala, que era esse jogador agressivo, né? Com velocidade, com drible. E o Isael tem feito, em alguns momentos, essa função, né? Para mostrar que, óbvio, com características diferentes do Bala. Né? Até fisicamente. Ele não vai ser um jogador com a mesma velocidade do Bala, mas pode, dentro da característica dele, trazer essa bola do lado direito para dentro e finalizar. Ele está com força para fazer isso, ele está com agilidade, diferente do que nós vimos na Copa Paulista. O Rodolfo, que é um meia que dispensa apresentações, né? Acho que é uma grande contratação, isso, né? É um jogador, imagina que ele jogou Internacional, Flamengo, Ponte Preta, Oeste, do cara, Audax com o Diniz, jogou fora do país, jogou no CSA em 2023, ele só jogou em lugares E top. Chegou bem, Lucas, fisicamente, ou ainda tá precisando? Precisa de um pouco mais, né? Aliás, ele tem um certo histórico de jogar pouco durante as temporadas, mas chegou em um momento da pré-temporada que dá tempo você tem 40 dias para preparar um jogador, e ele tem tecnicamente bons atributos, né? É um jogador de passe, é um jogador de bola parada, e ele jogou com o próprio Moisés Egert na Portuguesa Santista na Série A2 de 2022. Moisés pediu a chegada dele. Isso, quando o Moisés monta aquela Portuguesa Santista, leva o Rodolfo para lá também. Agora é uma aposta dele, o Rodolfo no Noroeste para essa Série A2. E o Denner, que é aquele jogador que tecnicamente não tem o que falar, diferente, né? Ele é diferenciado. Ele é diferente. Às vezes as pessoas podem não entender muito bem, por que joga o Denner e não joga o Isael, joga o Denner e não joga o Pereira. Mas o Denner é aquele jogador que às vezes, sem tocar na bola, ele organizou tudo. Ele organizou a passagem do lateral, ele organizou o posicionamento do atacante, e ele resolve os problemas do time com poucos toques na bola. E o Denner, para mim, é o cara que vai jogar nesse ano 2024, mas muito, muito mais do que ele entregou na Copa Paulista. Sim. Essa é uma aposta minha. Pode cravar aí, o Denner vai jogar muito mais do que ele apresentou na Copa Paulista. E vamos para o ataque. Aí o lugar que eu gosto. Aí, faltou falar do Guilherme, né? Que é um jogador de projeção, né? Falou do Pereira? Falamos do Pereira. Falamos do Pereira, sim. Pereira deu 10. O Guilherme é jogador de projeção, né? Pode a qualquer momento entrar em campo e ajudar o time, mas não é para a Série A2 desse ano. Ele é para o futuro do clube, né? Para quem sabe, daqui a pouco ele guinar e virar um dividendo para o Noroeste, né? Ninguém vive hoje
só contratando jogador. É isso daí. E agora vamos para o lugar que eu gosto. Lá na frente, no ataque, para fazer gol. Vou falar para você, hein? Carlão, Luiz Thiago, Pedro, Leleco e Buiú. Sim. Tá bem servido também, né? Muito bem servido, cheio de jogadores com estrela, né? Pô, Leleco e o Thiago, aliás, principalmente, né? Carlão, a bola sempre procura. tá na linha para eles empurrarem, né? Então... E o Pedro, que é um jogador também... Que aumentou o nível do time, né, na Copa Paulista, porque o Noroeste já tinha o Carlão, já tinha o Leleco, já tinha o Luiz Thiago na A2... Mas o Pedro, ele é diferente deles, né? Porque eu não estou dizendo aqui que o Carlão é lento, que o Leleco é lento, que o Thiago é lento. Pelo contrário, né? Eles têm essa velocidade deles também. Mas o Pedro, ele é um timing à frente de todo mundo. Quando o zagueiro tá pensando em sair jogando... Tem alguns pênaltis feitos no Pedro que você tem o goleiro ou o zagueiro tem certeza para chegar antes. Ele não vai, e não chega, e não vai chegar, né? É lance com o Pedro dentro da área, você pode ter ali, ó, 80% que é pênalti. Porque e ele engana até, né? O zagueiro acha chegar na frente, o goleiro não chega. Não chega, ele tá sempre um pouquinho à frente. E o Carlão, que para mim é um centroavante diferente. O Carlão, ele é o melhor de todos tecnicamente. Ele consegue ter... Ele arruma jogo para todo mundo também. Da mesma forma que eu falei do Denner, o Carlão, ele é esse jogador. E com muita vitalidade, né? Ele, às vezes, ele tá no meio de campo. Eu não gosto disso. Ele volta, mas ele tá no meio de campo brigando. Para mim, o Carlão tem que ficar perto da área, né? Ele é perigoso lá perto da área. Mas ele volta, ele se dedica pela equipe, né? Ele não fica acomodado apenas em fazer o gol do jogo. Ele quer participar. Quer ajudar. Né? E para mim, a manutenção do Carlão foi, cara, um golaço essa diretoria do Esporte Clube Noroeste. Um abraço, Reinaldinho, Toninho, Deda, todo mundo, toda a galera. É importante para a sustentação. Falamos dos 23, quase, né? Esmiuçamos um por um. Rápido, eu quero a sua escalação. Se você fosse Moisés Egert, você ia falar, você ia escalar quem? Quem? Além do perfeito. Além do perfeito. Grande abraço, Moisés Egert. Se você fosse o nosso treinador, quem seriam os 11 do Lucas Rocha? Reinaldo? Por tudo que foi 2023, não, antes de mais nada. A gente tem que levar em conta 2023. Tá, antes de mais nada, eu quero que você monte o time no 3-5-2 ou 5-3-2. Eu quero com 3 zagueiros. Dentro dessa realidade, Reinaldo, o Maicon, Luizão e Balardim. Ok. John de um lado e PH do outro. Meio campo. Paulista, Blade. E eu acredito muito no Israel. Você vai jogar o Israel no meio. Paulista, Blade e Israel. E Carlão e Pedro na frente. Que timaço, hein? Carlão e Pedro. Que timaço. E ó quem tem para entrar nesse time. Você pode colocar o Juan se quiser mudar, pode colocar o Maia se precisar. Sim. Você tem o Emerson, você tem o Denner para entrar, você tem o Rodolfo, Pereira, o Rodolfo, você tem o Luiz Thiago, você tem o Leleco. Bom time que você colocou. Eu só não colocaria nesse time, eu acho. Eu acho que eu não colocaria o Paulista, cara. Eu tentaria jogar, né? Com o Blade jogando como esse primeiro volante. Eu colocaria, principalmente jogos em casa, talvez. Eu colocaria o Denner aqui no meio e aí eu deixaria o Israel e aí na frente Carlão e o Pedro. Importante é que tem opção, né, Du? Tem a muita. Gente vai deixar, vai ter. O importante às vezes é você observar cada um fazendo essa escalação e todo mundo colocando jogadores diferentes. Né? E outra coisa, né? O jogador que está em campo não se acomoda, né, Lucas? Não, porque ele acaba sendo. Ele acaba falando, pô, vou ter que jogar. Eu vou pegar o papel, tá? Para não errar. Falamos do nosso elenco e agora vamos falar dos jogos do Esporte Clube Noroeste. 8 em casa, 7 em fora. Eu vou dar primeiro a sequência de todos os jogos. Tá? Depois a gente vê os de casa e fora. Primeira rodada é lá em São José contra São José. No dia 17, como eu falei, né? Quando começa, 17 de janeiro. A gente vem para jogar domingo já, dia 20, em Bauru, contra o Capivariano. No sábado, né? Depende da escolha. Tá, no final. Eu não vou nem dar o dia, vou só falando então.
Depois o Noroeste sai para jogar com o Rio Claro, né? Isso. E volta para Bauru pegar o Linense. Faz mais um jogo em Bauru contra o Comercial. Comercial é sempre em sábado de carnaval. Eu acho que vai cair de novo no sábado de carnaval. E vai ser o reencontro do Luiz Carlos Martins com o Noroeste no Alfredo de Castilho. Olha que coisa boa. Depois nós vamos para Indaiatuba pegar o Primavera. Voltamos para Bauru para enfrentar o Velo Clube. Então aquele jogo lá era contra o Rio Claro. Isso. Tá? Rio Claro, o terceiro jogo era contra o Rio Claro. Aí nós pegamos... Vou falar para você, vem uma sequência final. Eu vou dar a sequência final agora. A gente pega Santista em casa. Vai jogar com o Oeste fora. O único que repete, né, Edu? É, o único time que nós vamos jogar no mesmo... Que repete o mando de campo do ano passado. Desse ano, 2023. Ferroviária em casa, gente, que caiu da 1 do Paulistão e vai querer subir. Depois nós vamos para Monte Azul, enfrentar o Monte Azul. E os 4 últimos jogos, cara, se você falar que isso aqui não é pedreira, São Bento em casa, 15 no Piracicaba, Juventus na Moca e fechando em Bauru contra Taubaté. É a única sequência de jogos como visitante, né? Quando pega o 15 e o Juventus. E depois o Juventus, na reta final. Mas você sabe que eu lembro muito bem da sequência desse ano, né? Que a gente falou muito... Foi complicado. Não, a gente falou muito de, pô, essa sequência vai ser os muito últimos dura, 4 né? jogos, pegava o lado de cima. Mas teve... A sequência era Novo Horizontino e Novo Horizonte, que foi Santista, aquele 2-2 com o gol do Pereira no finalzinho, e o 4-0 contra a Santista, né? Era aquela sequência de 2 jogos. E aí no jogo fácil em Bauru acabou... depois... que o jogo era contra o Rio Claro, Isso, né? Aí teve o jogo fácil em Bauru e depois fechava com a Ponte, lá em Campinas. Isso, que acabou perdendo para a Ponte, né? Não mudava teoricamente em nada, né? Isso. E ó, vamos lá, são 8 jogos em casa, vou repetir os 8 em casa, tá? Só para você se posicionar aí. Os 8 em casa, Capivariano, que subiu da A3, Linense Comercial, Velo Clube, Santista, Ferroviária, São Bento, Taubaté. E os 7 fora, São José, Rio Claro, Primavera, Oeste, Monte Azul, 15 Juventus. Campeonato pra lá de equilibrado, né, Edu? Sem tanta força como nós vimos esse ano com o Novo Horizontino e Ponte, né? Principalmente o Novo Horizontino, que no segundo semestre deu tudo aquilo que nós vimos na Série B também. Chegou a um dado momento... Quase bateu o Brasileirão. Ficou 40 minutos da última rodada com a vaga na Série A, né? Você vê o quanto no era praticamente o mesmo time, mesmo, né? Pouquíssimas mudanças. Um ou outro jogador apenas. Pouquíssimas mudanças na equipe do Novo Horizontino. Eu vendo a reta final ou a Série B inteira para o time da a gente comentava muito que Novo Horizontino e Ponte eram os 2 grandes adversários e acabaram subindo, né? Mas tem os times que sempre estão lá. Eu vendo essa tabela, eu vou ser sincero para você, eu acho que o Noroeste tem que começar bem e fazer pontos nas 7, é óbvio falar isso também, mas nas 7 e 8 primeiras rodadas, Lucas. Com certeza, até porque no começo da última 2 o time sofreu, né? Acabou ali naqueles 4 primeiros jogos, ganhou 1 e perdeu 3. Que acho que coincide com a chegada do Moisés Vegas. Perdeu 3, tanto que tem a mudança no comando técnico. E é interessante a gente falar sobre isso também, né? Porque o Noroeste não é um time que tem por tradição trocar consecutivamente de técnicos. Pelo contrário, os técnicos aqui, eles trabalham, né? O Martins ficou 3 anos, o Moisés vai completar 1 ano. Antes do Martins era o Betão Alcântara, que ficou o campeonato inteiro. E antes do Betão, trabalhou aqui também no Noroeste Tuca Guimarães, que só saiu porque ele quis. Porque era para continuar, né? Só saiu porque ele quis. Provavelmente, a diretoria manteria ele durante toda aquela competição em 2018. E isso é uma coisa muito boa para o time, né? Sem dúvidas, porque você mostra que confia no que pode acontecer e deixa os profissionais tranquilos para desempenhar o melhor deles sem essa pressão excessiva de que se perder tá na rua. Lógico. Eu tenho essa visão. É claro que houve a mudança aqui na A2 no meio do campeonato, mas era uma mudança que se fez necessária pelo momento em que a equipe passava. Ô, Lucas, ó, a gente já falou do elenco,
falamos da tabela. Acho que o Henrique vai colocar a tabela aí, né, Henrique, no programa. Eu queria, já que você falou de palpite, falar de jogo também é muito cedo para falar. A gente não sabe nem quem são os elencos ainda. Até como que o time vai estar, quem vai estar. Mas eu quero te fazer uns palpites de 3, eu queria dividir em 3 blocos esses 16 times. Eu queria dividir um bloco, os que vão brigar pelo acesso. Num segundo bloco, os times que vão ficar no meio de tabela, não vão brigar tanto, mas também não vão sofrer com rebaixamento. E no terceiro e último bloco, os times que vão brigar contra o rebaixamento. Eu fiz a minha e eu pedi para você fazer a sua, porque eu quero ver se vai bater, porque eu tenho aqui, né? Eu vou falar time por time e eu quero a tua opinião para a gente, rapidamente, a gente tem o fim do programa. Juventus. Juventus esse ano, para mim, é patamar intermediário. Não vai brigar pelo acesso. Pode ser, mas você colocaria ele num se patamar... tem 3 prateleiras, para mim o Juventus na prateleira 2. Eu, como gosto muito do Juventus, uma das camisas mais bonitas do futebol brasileiro, coloco o Juventus como postulante ao acesso. Linense. Prateleira 2 para 3, hein? Não vejo o Linense não, eu também, eu coloco ele de fazer uma grande campanha. Muita dificuldade por lá, né? O técnico do Linense vai ser o Alberto Félix, né? Que nós vimos aqui em Bauru naquele confronto com o Velo. Ele era o técnico do Velo Clube também. O Alberto que jogou no Bragantino, né? Por muito tempo. Muito tempo. Capivariano, que sobe da A3. Capivariano é sempre uma grande surpresa, né? Porque é uma equipe que aposta em jovens e jovens de qualidade, que depois acabam aparecendo no mercado. O André, hoje no Grêmio, era capivariano. O Yuri, que foi muito bem no Guarani, era capivariano. O Bill, que é o Gabriel Tagliari, né? Fez gols importantíssimos no Juventude. O próprio Popó também, né? O Vinícius Popó subiu agora com o Operário, né? Da Série B. Onde você coloca o Capivariano? O Capivariano é intermediário também, pote 2, mas com uma condição, tá mais perto do pote 1 que o Juventus. Do que o Juventus? Tá mais perto do pote 1 que o Juventus. São Bento, que caiu da... Pelos profissionais que tem no São Bento, né, Roberto Fonseca, o técnico, eu coloco o São Bento como postulante. Eu também. Esse também, eu coloco um postulante ao acesso. Pote 1. Velo Clube de Rio Claro. 2. O intermediário, né? Ó, bateu o nosso aqui. Primavera de Indaiatuba. 3 esse ano. Pô, estamos com a mesma cabeça. Eu também coloco Primavera, brigar para não cair, mas com chance grande de cair. É que esse ano 23, o Primavera começou muito bem o campeonato, né? Aí já teve a pontuação necessária ali no começo, mas tanto e que acabou sofrendo, quase bateu cai demais e nem joga a segunda fase. Né? Vamos lá. Esse eu acho que esse é pule de 10. Você gosta de turf? De turf? Portuguesa Santista. Postulante. Também. Vai brigar, né? Vai brigar para subir. Vai brigar que tem dinheiro da Copa do Brasil. E pessoal animado, título da Copa Paulista. Tudo bem que mudou um pouco o time, né? O 15 de Piracicaba, depois de ter perdido para a Portuguesa Santista, tirou vários, né? Fala alguns que saíram da Santista. Saiu o Michel, lateral direito. Muito bom lateral. 15. Saiu o Glauco, zagueiro. Saiu o Magrão, centroavante também. Mas a Portuguesa Santista renovou o Franco, renovou o Ítalo, renovou muito forte. O Diogo Carlos, né, que é o atacante também, renovou o Wagner, goleiro. Glauco, que foi muito bem na zaga. E contratou, a Portuguesa Santista contratou o Bruno Moraes, né, que fez uma ótima A2 esse ano no Juventus. No Juventus. Fez, inclusive, dois gols contra o Moraes. Só fazia gol e pênalti. O nosso eterno freguês, gosto muito deles, Comercial O Bafo de Ribeirão Preto. Muita dificuldade por lá, né? A gente conhece o Luiz Carlos Martins, mas é intermediário, não passa do pote 2. A mesma coisa que eu pensei, não vai brigar. Taubaté, que faz muito tempo, que também dos grandes, entre aspas, é o que mais está tempo na A2. E vai continuar na A2. Vai, eu não também vejo no Taubaté, pote do meio. Tamo junto, hein? O Taubaté, inclusive, teve um jogador envolvido em um caso policial, que seria importante para a equipe do Taubaté, né? Tá inclusive foragido. Carlinhos, lateral direito. Não o que jogou aqui, mas um outro que subiu com o Pouso Alegre. Era um dos trunfos
no Taubaté para essa campanha, mas aparentemente ele não vai poder jogar. Vamos deixar o Taubaté no bloco do intermediário. Tá no meio. Monte Azul. Enorme incógnita, né? Porque assumiu o pessoal lá, Bruno Martins, né? A SAF capitaneada pelo pai do Neymar, Emerson Sheik. Ninguém sabe, né? Mas também não vejo brigando por acesso. Você acha que eles correm risco de brigar por rebaixamento? Também acho que não, né? Tá mais perto aqui do pote 3 do que do pote 1. Mas né? vamos colocar o Monte Azul no intermediário. No intermediário. Esse acho que é certeza. Inhoquim, 15 de Piracicaba. Pote 1, né? Sempre brigando para subir, né? Nem sempre conseguindo. Mas sempre brigando para subir. Já que eu coloquei, acho que eu vou colocar outro que acho que é certeza. Ferroviária de Araraquara. Com certeza. Time... E nós vamos pegar na reta final esses né? dois que vão estar brigando também. É na sequência, né? É na sequência, porque a gente pega o 15 fora, o Juventus fora, a gente pega a Ferroviária em Bauru antes de pegar o 15, né? É isso daí. E tem São Bento, antes do 15 tem o São Bento. É mole? Vamos lá, Rio Claro. 3. Briga para cair o Rio Claro? 3. É difícil. Tá. Oeste agora de Barueri. Na temporada 23, eu sempre acreditei o Oeste como uma equipe, favorito para brigar, né? Uma equipe que brigaria, mas o Oeste tem me decepcionado muito nos últimos campeonatos. Então, para esse campeonato, tudo bem que tem montado uma equipe, né? Contratou o Alex Reinaldo, que eu gosto, é um lateral de ótimo nível, mas 2 o Oeste dessa vez. Não vou botar. Onde eu coloquei também. Não vou botar tanta expectativa. E aqui eu coloquei faltam 2 times só, tá? Esse eu realmente coloquei uma interrogação e eu quero que você me fale. É a nossa estreia, inclusive. São José. 1. Então eu achava que eu fiquei em dúvida se eu colocaria ele no pote do meio. Pode ter certeza que vai. José briga em cima. Até porque jogar lá é complicado, né? Com muito incentivo, né, de torcedores e do empresariado local, né, subiu, prefeitura. Tá todo... É o momento do São José. Pode não ter sido campeão. Não foi na A3, o Capivariano foi o campeão da A3. Mas subiu, que era não o que foi importava. Da Copa Paulista, né? O campeão da Copa Paulista foi a Portuguesa. Mas o São José, continuidade de trabalho, né? O Ricardo Costa mais uma vez lá, muitos jogadores que estiveram nas últimas campanhas, contratações interessantes, né? Pensa que o São José tirou o Diego Marzagão da Portuguesa, né? Então, trouxe para lá. Não é uma equipe que entra na A2 só para participar, pelo contrário, eu visualizo o São José pelo acesso. Como um postulante. E aí faltou um time só nessa relação que nós não falamos. Um time só. Esporte Clube Noroeste de Bauru. Também acho que briga em cima. Você acha? Não, eu tenho certeza. Também vai brigar. Vai brigar. A gente colocou aqui no pote 1. Vamos lá, quem vai brigar? Vamos começar. Noroeste. São José. Ferroviária. São Bento. Santista. Santista também sim. 15 de Piracicaba. 6. Tá vendo como eu vai coloquei ser o Juventus. 6. E eu ainda coloquei o Juventus, que você não colocou. Que aí pode ter Juventus, pode ter Taubaté, pode ter Oeste, todas essas últimas vagas aí. São equipes descartáveis? Muito pelo contrário. Muito pelo tudo contrário. O campo fala, né? A bola fala, né? Mas olha, às vezes o time se encontra. Provavelmente esse campeonato será muito equilibrado. Muito equilibrado. Muitos postulantes. Né? Você acha que o Noroeste sobe assim com facilidade ou com dificuldade? Não, nunca vai ser fácil. nunca uma brincadeira isso, tá? O único acesso fácil do Noroeste foi em 95, né, na A3. Que já... Que era pontos corridos, que você adora. Eu odeio pontos corridos. Que com várias rodadas de antecedência. Não, mas eu acredito muito e coloco esses 6, 7 times em condições de brigar. E nós estaremos, né, fazendo todos os jogos do Esporte Clube Noroeste. O Lucas estará em todos os jogos, não só em Bauru, mas todos os jogos fora você vai, né, Lucas? E já começamos com uma viagem curtinha, né? Para São José. É a mais longa de todas, né? Longa. De todas as 7 jogos Seria fora. mais longe que Taubaté também, né? Sim, mas e a Taubaté agora é aqui. Então, o Lucas já começa viajando,
Faremos pós-jogo, né, Lucas? Vamos deixar o torcedor noroestino por dentro de tudo, porque esse campeonato 2024, o Paulistão 2025 espera pelo Norusca. Viu, seu Lucas Rocha? Assim esperamos. É um Noroeste. Ele nunca participou por participar da A2, né, Du? Ou cai, ou briga para subir. Vai brigar para subir. Vai ser a 6ª participação no século do Noroeste na A2. Se a gente pegar rapidamente para recapitular, 2005 subiu, 2010 subiu, 2012 foi até a fase final, 2013 caiu, 2023 até a fase final. Faltou um jogo para subir. Então, ou briga para subir ou cai. Espero que brigue para subir. Paulistão 2025 espera pelo Norusca. Ó, foi um prazer esse FIB Esportes de hoje, falando do Noroeste, falando do Lucas Rocha, do que ele sabe falar, que é Noroeste, os times do interior. Muito obrigado, Lucas. Valeu, Du. Semana que vem a gente está de volta. Valeu.